Questãozinha sobre sinalização viária. Marque a alternativa que melhor responda à questão. De início, já chama a sua atenção pelo seguinte, ó. Alternativa que melhor responda. Por quê? Porque pode ter mais de uma alternativa que serve como resposta e como você não pode marcar duas, três, você tem que escolher aquela que melhor responda a questão, viu? Diante da placa SAU 12, que é uma placa de serviço auxiliar, essa aqui, ó, você entende que existe nas proximidades, ou próximo ali à via onde você está vendo essa placa, o quê? Uma lanchonete? Eu estou vendo aqui um garfo e uma colher. Será que esse sinal, essa sinalização, representa aí que nas proximidades tem uma lanchonete? Um restaurante ou uma lanchonete? Ou uma loja de conveniência. Restaurante, lanchonete, todo mundo sabe o que é. Loja de conveniência são aquelas lojinhas que a gente encontra em postos de combustíveis, onde a gente encontra ali produtos industrializados, um biscoito, alguma coisa para comer, ou mesmo um creme dental, um escova de dente, um barbeador. Conveniências, não exatamente o que a gente encontra numa lanchonete ou num restaurante. E a resposta aqui é a seguinte, ó, letra C. Quando você vir essa placa aqui ao longo da via, significa que nas proximidades tem um restaurante ou uma lanchonete. Loja de conveniência não, essa placa não tem nada a ver com loja de conveniência. E aí aqui entra aquele lance que eu te falei, ó, restaurante está aqui, lanchonete está aqui, então essas duas serviriam como resposta. Mas aqui vem, ó, a que melhor responda a questão. Restaurante ou lanchonete é o que essa placa aqui indica para você. Eu destaquei aqui as primeiras letras, as iniciais, para a gente jogar eles para cá, o D, E, R. Porque dentro do Sistema Nacional de Trânsito, que tem aquele conjunto que é a sopa de letrinhas, a gente tem DENIT, Senatran, tem um monte de PRF, CONTRAN, CETRAN, não tem? DETRAN, tem um monte. Então já pega as iniciais, que é para você jogar aqui e ver onde é que ela se encaixa, tá? Os departamentos de estrada de rodagem são órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito? Não é órgão normativo, vou te falar por quê. Porque os órgãos normativos são os conselhos de trânsito, CONTRAN e CETRAN. CONTRAN e CETRAN, conselhos, tá? Começa com C e não com D. D é departamento. Conselhos são órgãos normativos que criam normas. Departamentos são aqueles que executam, são órgãos executivos, que é o que está aqui, ó. Beleza? Então, letra A está fora. Órgão Executivo Nacional do Sistema Nacional de Trânsito? Não, tá vendo esse nacional aqui? Para ele ser nacional, ele tinha que ter o N aqui, ó, nas iniciais dele. Se fosse um DNER, aí valeria, porque tem um N de nacional. Inclusive, existia esse DNER, tá? Ele deixou de existir há alguns anos já. Hoje ele virou o DNIT, tá? Esse aqui não existe mais, tem muitos anos já. Hoje é o DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Mas perceba que não tem o N, então não é nacional, tá? Para ser nacional tem que ter o N. Tá fora. Com circunscrição em todo o território nacional, de novo, olha o nacional aí, ó. Não tem o N, não é nacional, né? Sobrou o que para nós? Só sobrou a letra D. Com circunscrição em todas as vias do estado. Circunscrição, gente, é a área de abrangência do órgão, tá? Vias do estado? Sim. Porque quando não é nacional, ou é estadual ou é municipal. O municipal normalmente não tem nome. Esse DER aqui é Departamento de Estradas de Rodagem dos Estados, tá? Então é letra D de dado, D de DER, anote isso aí. Direção defensiva. O condutor de veículo que se preocupa em avisar o outro que ele está rodando com o pneu murcho, ou então com a porta semi-fechada ou semi-aberta, dá na mesma, né? Uma semi-fechada, quer dizer, não está totalmente fechada e nem está aberta. Uma semi-aberta da mesma forma, não está totalmente aberta e nem está fechada. Dá na mesma, né? Então, o condutor, isso aqui é muito comum, tá? O seu pneu está murcho, ou a sua porta está aberta. O pessoal fala assim, nem fala semi-aberta, né? Grita avisando. Esse condutor, ele está o quê? Ele está cumprindo a legislação de trânsito, quer dizer que consta na legislação de trânsito que quando eu ver alguém com pneu murcho ou com a porta semi-aberta, eu tenho que avisar ela? Não consta isso na legislação de trânsito, não, tá? Então, eu já vou riscar isso aqui. Ele está comprometendo a sua atenção no trânsito, quer dizer, ele deixou de prestar atenção naquilo que deveria e foi avisar o outro, que não tem nada a ver com isso, que a porta dele está aberta ou o pneu está murcho. Olha, pode até comprometer, não vou dizer que não comprometa,
pode comprometer em parte. Mas só a atenção não representa todos os requisitos para a segurança. Um pneu murcho, por exemplo, oferece um risco muito maior do que você simplesmente tirar sua atenção um minutinho, um segundinho ali para avisar o outro. Ô, fulano. E aqui nem está falando que é com os veículos em movimento. Às vezes pode ser com um veículo parado no semáforo, que é o que na maioria das vezes acontece, né? Porque para você avisar o outro que o pneu está murcho ou a porta está aberta, tem que ser com um carro parado. Um carro andando é difícil. Vai ficar gritando ali, aparelhado, lá janela com janela, não dá. Então não faz muito sentido não. Eliminei ela aqui. Letra C, cometendo uma infração de trânsito, quer dizer que se eu avisar o outro, eu estou cometendo uma infração, eu posso ser multado? Essa é absurda, né, gente? Lógico que não é. Ele está agindo com solidariedade, cortesia e respeito? Sim, essa é a resposta, letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Normas de circulação. É permitido transitar pelo acostamento? Isso já causa estranheza. A gente sabe que transitar pelo acostamento não é legal, não é bom, com exceção em alguns raros casos. Mas vamos lá. Quando a pista estiver congestionada. Quando a pista estiver congestionada. Ah, beleza. Então quer dizer que eu estou aqui numa rodovia, o trânsito parou, não anda, eu estou vendo que o acostamento está livre, eu vou julgar pelo acostamento e vou transitar por ali para eu sair lá na frente. Se a polícia pegar, é uma multa gravíssima vezes 5, tá? Anote isso. A multa é gravíssima e o valor dela é multiplicado por 5, dá quase R$ 1.500 de multa. Não pode. Quando ocorrer problema mecânico e o seu veículo estiver muito lento, veja bem, eu tive um problema mecânico e o meu veículo está andando devagar demais. Então eu vou pelo acostamento ali, ligo o pisca-alerta, vou pelo acostamento devagarinho. Não pode transitar pelo acostamento nessa circunstância. Professor, mas se o carro der uma pane, estragar e parar no acostamento, aí é outra coisa. Aí o carro não quer andar, né? Você teve que ficar ali imobilizado na via, no acostamento. Você vai sinalizar com um triângulo de segurança, pelo menos 30 metros, que é o que a legislação determina. Vai reforçar ali um trecho bom ali ainda, com galhos e arbustos, para um lado e para o outro, que é para quem estiver chegando de longe já saber que tem um veículo parado de forma perigosa ali, porque deu uma pane mecânica, né? Aí não. Mas agora, transitar não pode. Deu problema? Encosta o carro, liga o pisca-alerta, bota o triângulo, sinaliza para lá e para cá, mas transitar não. Você pode até estacionar ali, né? Não é nem estacionar, é imobilizar o veículo ali por um motivo de força maior. Porque o estacionar é algo voluntário, você quer estacionar e você não quis. O veículo não estava andando mais, parou, aí não teve jeito. Então não pode transitar porque, pelo acostamento devagarinho, porque seu carro estava com problema e não estava conseguindo andar não. Letra C, para acessar lotes lindeiros ou fazer conversões. Lotes lindeiros são postos de combustíveis que têm as margens da via, uma área de estacionamento. Pode. Para você acessar essas áreas, você joga para o acostamento, já vai dando seta e entrando, né? Para fazer conversões, a mesma coisa. Você quer fazer uma conversão à esquerda, por exemplo, numa rodovia, você tem que ir para o acostamento da direita, esperar o trânsito liberar nos dois sentidos para depois fazer a manobra. Então, aqui ok, aqui ok. A resposta é essa. Para ultrapassar veículos muito lentos, o trânsito não está parado não, mas está muito lento. Eu vou jogar pelo acostamento aqui, vou fazer a ultrapassagem aqui de uns 5 a 10, que eu já ganho um tempo, né? Não pode, tá? Isso aqui é infração gravíssima vezes 5. Letra C aí, a resposta. Questão de primeiros socorros. Na ocorrência de sangramento abundante, que você está perdendo muito sangue, qual o cuidado indicado? Aplicar a técnica de garroteamento. Garroteamento pode ser também que você encontra na prova escrito garrote. Quando fala garrote, nos lembra um novilho, né? Um boi jovem. É um garrote, não é um boi ainda, é um boi jovem. Mas não tem nada a ver. Tá? Esse garrote aqui é quando você pega um pano e amarra ali, dá um nó forte. Isso no braço, na perna. A gente costuma ver isso em picada de cobra, que também não é certo, tá? O pessoal tomou uma picada de cobra, foi lá, fez um garrote, que é para o sangue não espalhar pelo corpo, que inclusive é um erro também.
O garrote não deve ser utilizado no estancamento de sangramento abundante, para conter sangramento abundante. Beleza? Não deve. Então aqui está fora. Fazer compressão no local do sangramento. O que é compressão? É comprimir, fazer força. Pega um chumaço de pano limpo, coloca sobre o ferimento e pressiona com força. Isso pode. Então aqui, ok. Dá bastante líquido para a pessoa ir tomando? Não, gente. Água, líquido, quebra uma das 10 regras sagradas dos primeiros socorros. Não pode dar líquido para uma vítima de acidente de trânsito sob suspeita de lesão interna, sob suspeita de uma hemorragia interna. Você não sabe, vai que ela está com hemorragia interna. Você dá um copo d'água para ela, é a mesma coisa que dar um copo de veneno. Então, não. Utilizar um torniquete para estancar o sangramento. O torniquete é o garrote aprimorado. Sabe aquele pano que você passou ali e deu um nó? Você vai e bota uma caneta, uma estaca de madeira ali, prende naquele garrote e vai torcendo aquela caneta, que trem que você colocou, ele vai servir de torneira, vai apertando, 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 apertando. Até existe essa técnica e ela é utilizada por profissionais. Nós, leigos, não podemos usar. Beleza? Então, fora torniquete, garroteamento, só profissionais. Nós vamos ficar com esse aqui, ó, fazer compressa no local de sangramento e pronto. Questão de mecânica. No sistema de arrefecimento é o sistema que cuida da temperatura de funcionamento do motor. É ele que controla, mantém o motor na temperatura adequada. A finalidade da válvula termostática, veja bem, válvula termostática é um dispositivo do sistema de arrefecimento. Vamos pensar aqui para quando vocês virem esse termo ou termos parecidos em outros tipos de questões diferentes desses, vocês saberem responder porque entenderam, não porque memorizaram ou não porque decoraram a resposta. Válvula é um local, é um dispositivo que abre e fecha, permitindo ou não a passagem de algum fluido, seja ele líquido ou gasoso, às vezes até pastoso. Não estou falando dessa válvula, é qualquer válvula. Quando fala válvula, esquece a questão. Estou dando para você um conceito de válvula. O que é válvula? É um dispositivo que abre e fecha, controlando ali a passagem de um tipo de fluido. Fluido pode ser água, líquido, pode ser gás, pode ser pastoso. Imagina o seu botijão de gás dentro da sua casa. Ele tem uma válvula ali. Quando você fecha aquela torneirinha, você fechou a válvula, o gás não passa. Ok? Aqui é uma válvula termostática. Esse termo vem de quê? Vem de térmico. Térmico é temperatura. Então, ela é uma válvula que tem a função de abrir e fechar, permitindo ou não a passagem de algum fluido, mas que ela é acionada de forma termostática. É a temperatura desse fluido é que vai determinar se ela vai deixar esse fluido passar ou não. Bom, agora que você entendeu esse conceito básico, você vai entender o seguinte: o motor do carro está lá funcionando e ele vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, chega num ponto que ele não pode esquentar mais. Aí o sistema de arrefecimento que controla a temperatura do motor precisa entrar em ação. Como é que ele sabe que está na hora dele entrar em ação? Por causa dessa bacana aqui, ó, essa válvula termostática. O termo, não é, de temperatura, percebe que a água que está vindo do motor para circular ali está numa temperatura muito alta, por isso que é o termostática. Está numa temperatura muito alta. Então essa válvula abre e permite que a água circule. O fluido, no caso aqui, é a água que está circulando entre o motor e o radiador, no caso, que é um dispositivo, o principal componente do sistema de arrefecimento. Então vamos lá. No sistema de arrefecimento, a finalidade da válvula termostática é diminuir o fluxo da água? Não, não é diminuir o fluxo da água. Impedir a passagem da água do radiador para o carburador?
Em alguns casos, ela até vai impedir. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Enquanto ela estiver fechada, essa válvula estiver fechada, ela impede a passagem da água, né? Ah, mas tem um problema aqui, ó, a passagem da água do radiador para o carburador. Não. O correto aqui seria radiador. Carburador é do sistema de alimentação, cuida de combustível, não tem nada a ver com água que controla a temperatura do motor. Uma pegadinha do Detran, tá vendo? Ele colocou aqui, ó, bem assim, parecido, né? Carburador e radiador. Até eu li rápido, quase que eu caí, tá vendo? Tem que ficar esperto. Então, carburador não tem nada a ver com o sistema de arrefecimento. Carburador é sistema de alimentação, combustível. Aqui é radiador. Então, tá fora. Indicar a temperatura quando o fluxo da água diminuir. Não vai indicar a temperatura. O que vai indicar a temperatura é o que está lá no painel do seu veículo, né? E não é nem a água diminuir, é quando a água aquecer ou esfriar, né? Então aqui está fora. Permitir a passagem de água do motor para o radiador. Ah, aqui, ó, olha o nome da peça que eu falei com você, ó, radiador. Aqui, ó, radiador, viu? Isso aí, o motor estava quentão, a válvula termostática percebeu que a água estava vindo muito quente do motor e permitiu que essa água saísse do motor e fosse para o radiador, para quando a temperatura ideal for atingida. Aí ele faz ali a troca de água com o radiador, né? O motor esquenta, manda água quente para o radiador abaixa a temperatura daquela água e devolve para o motor. E fica ele trabalhando para manter controlada essa temperatura do motor. Letra D é a resposta. Direção defensiva. Com a formação de espelho d'água na pista, aumenta o risco de aquaplanagem. Já ouviram falar de aquaplanagem, né? Quando o veículo desliza na pista ali. Isso não é derrapar, não. Derrapar é em pista seca, com areia, terra. A aquaplanagem é quando acontece aqui, espelho d'água. É aquela camadinha d'água fininha na pista. Não confunda com poça d'água, tá? Poça d'água não provoca aquaplanagem. Poça d'água provoca um outro fenômeno que não vem ao caso aqui agora. É o espelho d'água, aquela camadinha d'água que está na pista, né? Aquela lâmina d'água. Costuma o Detran colocar lâmina d'água em vez de espelho d'água, não é mesmo? Então, tendo aquele espelho d'água, aquela lâmina d'água na pista, aumenta o risco de aquaplanagem se o veículo estiver em velocidade alta, né? Tudo que passou ali de 60 por hora para cima já é considerado velocidade alta para a situação de chuva, tá? E pneus com banda de rodagem. Banda de rodagem são os frisos ali, aqueles sulcos que tem no pneu, né? Inferior a 1,6 centímetros, inferior a 1,6 metros, inferior a 1,6 milímetros ou inferior a 1,6 decímetros. Eu tenho certeza que vocês guardaram, quando vocês viram lá na matéria, estudando essa matéria, vocês aprenderam que é 1,6. Alguma coisa. Vocês sabem que não pode ser menor que 1,6. Aí o Detran vem com a pegadinha. Coloca lá, é centímetros, metro, milímetro ou decímetro. É só a gente parar para pensar. 1,6 metro é muita coisa, é quase a minha altura. Eu tenho 1,8, né, que é 1,80 m. Então, não existe friso de pneu dessa profundidade, né, gente? Isso aqui está fora, é absurdo. O decímetro é mais ou menos a mesma coisa, que você pega isso aí e divide por 10. Imagina divide o meu tamanho por 10. Ficaria mais ou menos um tamanho assim, né? Você já viu friso de pneu com essa profundidade? Só se for daquele extrator gigantesco, né? Então, decímetro também não é. A galera vai ficar em dúvida entre ser 1,6 milímetros ou 1,6 centímetros. Aí você para de novo e analisa. O que é 1 centímetro? 1 centímetro é quase um dedo. Vamos botar aqui. Um dedo. 1,6 quer dizer quase 2 vezes isso aqui. É mais de 1,5 vezes. Seria mais ou menos um tanto assim. Ó. Meu polegar aqui. Ó. O friso do pneu com essa profundidade aqui, nem novo ele tem estudo. Novo ele vai ter 1 centímetro, isso aqui. 1,6 nem novo ele tem. Então, óbvio que não é centímetro, vai ser milímetro, tá, gente? Milímetro. Pega 1 centímetro, divide isso aqui em 10. Uma partezinha seria bem pequenininho assim, ó, isso é 1 milímetro. 1,6 milímetro, que seria um pouquinho maior, é o mínimo permitido no sulco ali do pneu. Tá?
E como é que o policial, você pode ficar curioso, como é que o policial sabe que já chegou nisso aí? Porque se tiver inferior a 1,6 milímetros, além de correr o risco aqui da aquaplanagem, é infração de trânsito, dá multa. É porque existe um indicador ali do lado do pneu que chama-se TWI. E aí ele mostra entre os frisos um gominho ali, um alto relevozinho de borracha que tem exatamente 1,6 milímetros. É milímetros, tá? Ele tem exatamente 1,6. Até chegar naquele gominho ali, naquela borrachinha que chama-se TWI, tá ok. Não dá multa não. E não tem tanto perigo assim, porque o pneu ainda está em boa condição. Agora, se for inferior àquilo, menor que aquilo, risco de aquaplanagem, seu carro perde aderência, mesmo em pista seca, e dá multa, tá? Então, a resposta é, não pode ser inferior a 1,6 milímetros. Infrações e penalidades. A reincidência da suspensão do direito de dirigir pelo acúmulo de pontos resultará em nova suspensão, com prazo máximo de... Primeira coisa que você precisa entender é o que significa essa palavra reincidência. Reincidência é quando você comete a mesma falta, a mesma infração dentro do período de 12 meses. 2 vezes. Já tinha feito uma vez, foi punido, e agora cometeu a reincidência, cometeu de novo, dentro do período de 12 meses. Toda vez que na sua prova falar reincidência, você vai entender que você fez de novo dentro do prazo de 12 meses, dentro do prazo de 1 ano. Ok? Entendeu? Isso é que significa reincidência. Toda vez. Caiu reincidência na sua questão lá, você já sabe. Opa, o cara fez a besteira de novo dentro do período de 12 meses. Agora o Detran vai pesar mais a mão na punição, né? Porque já tinha punido. Em menos de 1 ano o cara fez de novo, não é? E é isso que essa questão quer saber. Ó. Ele teve o direito de dirigir suspenso, ó, suspensão do direito de dirigir. Deram nele uma punição lá. Cumpriu a punição, menos de 1 ano depois, outra suspensão. Agora, ó, vai resultar numa nova suspensão com prazo máximo. Veja, ó, eles vão aumentar essa punição. E aí, beleza, você já entendeu a questão. Agora você vai entender como é que funciona esse negócio de suspensão. A suspensão do direito de dirigir ela acontece por 2 motivos. Por pontos, acúmulo de pontos, ou por infração específica. Pontos ou infração específica. Por pontos, é quando você acumula pontos. Acumulei 20 pontos na minha habilitação. Fui cometendo infrações, aquilo foi somando pontos, chegou em 20. O Detran vai abrir um processo para suspender a sua habilitação. Hoje em dia, essa suspensão ela pode acontecer com 20, 30 ou 40 pontos, a depender da quantidade de infrações gravíssimas que tem ali no meio. Mas não vou entrar nesse detalhe não, tá? Só quero que você entenda que quando fala que a habilitação foi suspensa por pontos, é porque você foi acumulando pontos, chegou na quantidade que não podia, e aí o Detran vai aplicar a suspensão. Ok? Por enquanto, basta. Infração específica é uma única infração que já dá suspensão mesmo. Vou dar um exemplo. Você foi pego pilotando sem capacete. Além da infração gravíssima, você vai ter a sua habilitação suspensa, o direito de dirigir suspenso, porque essa é uma infração específica que só ela já dá suspensão. Não precisa de somar ponto, não, acumular ponto, não. Pegou sem capacete, mas pode saber, vai suspender o direito de dirigir. Não importa se você tem ponto ou não tem na carteira. Beleza? Tanto que essa infração do capacete nem soma ponto para você, porque não interessa. Está sem capacete? Não interessa quantos pontos você tem, não. Já suspende de uma vez. Beleza? A mesma coisa é o dirigir sob efeito de álcool. Pegou sem embriagado. Só para ir, soprou, deu álcool. Bebeu e foi dirigir. Só essa infração já dá suspensão. Beleza? Então, eu dei 2 exemplos de situações específicas. Tem várias outras, tá? Quando a suspensão acontece por pontos, eu chamo de punição da dúzia. Punição da dúzia. Vou anotar isso aqui para você. Ó. Dúzia. O que é dúzia? Dúzia é 12, não é? E tem também o meia dúzia, não tem? Então, meia dúzia é a punição mínima que você vai tomar aqui. São 6. E uma dúzia, que são 12, é a punição máxima que você vai tomar. Suspensão do direito de dirigir por pontos, acumulou pontos, você toma a punição da dúzia. Aí você lembra, meia dúzia, uma dúzia. Fácil, você já sabe, o mínimo que você vai tomar de suspensão são 6 meses.
o máximo 12 meses. Sacou? Ficou fácil? Relacionou agora? Sim, né? E a da infração específica, professor? Você vai usar a dúzia diminuindo por 4, tá? 6 menos 4, 2. 12 menos 4, 8. Acabou. Nesse macetinho aí, você já sabe quais são as punições que a pessoa vai receber da suspensão do direito de dirigir por ponto ou por infração específica. Só que isso que vocês estão vendo aqui é quando acontece pela primeira vez. Primeira vez, pegou lá fazendo a besteira, é por pontos, dá de 6 meses a 12 meses nele. A específica dá de 2 meses a 8 meses nele. Mas esse cara é reincidente, ó. É reincidente. Quando é reincidente, a punição vem mais severa. Aí nós vamos fazer o seguinte, divide aqui. No caso de reincidência, é a punição dos 8. Punição dos 8. Você vai colocar aqui, ó, 8, que é a punição mínima. E aqui você vai colocar 8, não faz sentido ser o mínimo 8 e o máximo 8, né? Aí 18, beleza. E aqui em cima também 8, não. Aqui vai ser 24, só aqui que foge da regra, beleza? Reincidência é a punição dos 8. 8, aqui em cima é 8, não, é 24. E aqui embaixo é 18. Pronto, está feito o macete. Você já sabe que se a punição for por pontos, na reincidência, a punição mínima é 8 meses e a máxima é 24 meses. Se for específica, a punição mínima vai ser 8 meses e a máxima 18 meses. Pronto, com esse macete aqui a gente consegue responder a questão. Reincidência, então nós estamos falando desse lado de cá, não vou nem olhar para cá, né? Por pontos, então nós estamos falando dessa parte de cima aqui, ó. Não vou nem olhar para de baixo. Quer saber o prazo máximo, não é o mínimo. O mínimo é 8, o máximo é 24. 24 meses. Tem aqui? Tem, 2 anos, ó. 24 meses são 2 anos, não é? Letra C. Difícil? Eu sei. Assista 2, 3, 4 vezes esse vídeo até entender esse macete todo aqui e memorize, porque isso aqui cai em prova, tá? É difícil, mas a gente precisa aprender. E com o macete fica muito mais fácil, você não vai perder essa questão na hora da prova. Questão sobre infrações e penalidades. O veículo que, sem autorização, transitar com as suas dimensões ou carga superiores aos limites estabelecidos na sinalização, está sujeito a... dimensões de veículo está falando de altura, largura, comprimento e peso, né? Ele aqui está com os limites de tamanho ou carga superiores ao estabelecido pela sinalização. Tem lá a placa orientando que o PBT máximo ali é 10 toneladas, o cara passou com 15, por exemplo. Ele está sujeito a quê, hein? Remoção do veículo, apreensão do veículo, retenção do veículo e multa ou apreensão da CNH. Então a gente vai começar eliminando aquelas alternativas absurdas. A apreensão de veículo não existe mais, desde 2015. Tem muito tempo isso. Então aprenda. Professor, mas como assim não existe mais apreensão? Direto eu vejo a polícia aí colocando o carro da pessoa em cima do guincho levando para o pátio. Aquilo chama-se remoção, que é o que está aqui, ó. Remoção. Mas não é a mesma coisa, professor? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Tecnicamente, a apreensão não existe mais, ela foi extinta do Código de Trânsito Brasileiro lá no ano de 2015, tem muito tempo. Então falou apreensão de veículo, pode correr que não existe. A apreensão de CNH nunca existiu, tá? Então letra D também está fora. A CNH ela pode ser recolhida. Se você olhar ali no rol, na lista de punições que podem ser aplicadas e as medidas administrativas, você vai ver que existe o recolhimento da CNH, mas a apreensão não. Então esse lance de apreensão já corre disso, porque isso aí praticamente não existe mais. Para o veículo já deixou de existir desde 2015 e para a CNH nunca existiu, tá? E aí a gente ficou entre a letra A, que é a remoção, ou a letra C, que é retenção e multa. Professor, qual que é a diferença de retenção para remoção do veículo? Aqui está falando remoção do veículo, aqui está falando retenção do veículo. Bom, na verdade, você nem precisaria saber disso para responder a questão. Por quê?
Eu já vou explicar qual que é a diferença, tá? Mas vou te dizer por que você não precisaria saber. Porque aqui fala da multa. E a multa sempre vai existir, né? Se tem uma irregularidade, tem uma infração de trânsito. E se tem uma infração de trânsito, a multa vai ser aplicada. Aqui o Detran foi bacana e não te perguntou se essa multa é leve, média, grave, nada disso. Só falou que vai ter a multa. Aí é moleza, né? Porque a gente sabe que vai ter a multa. De qualquer maneira, eu já marcaria essa, tá bom? De cara, por causa da multa. O de cima tem a remoção, mas não tem a multa. Aí a multa. Vai remover, mas não vai multar, não? A multa sempre acontece, beleza? Tem a infração, tem a multa. Anote isso, guarde isso. Agora vamos à diferença de remoção para retenção. Remoção é quando coloca no guincho e leva para o pátio. Que é o que vocês chamam de apreender. Não existe isso mais. É remoção, só está levando para o pátio. E a retenção não põe no guincho. A retenção o veículo fica no local. E é o que vai acontecer aqui. Ah, está com carga excedente, está acima do peso. Vamos chamar um guincho e vamos levar esse veículo para o pátio? Não precisa. Aplica a multinha ali e fala assim, ó, o veículo está retido, ele não sai daqui enquanto você não resolver o problema. Aí o proprietário ali, o condutor, vai ter que trazer um outro caminhão, passar o excesso da carga para aquele outro caminhão e aí libera, vai embora. Não precisa guinchar, não precisa remover. A remoção é o guincho, beleza? O que vocês chamam de guincho é a remoção, levar para o pátio. A retenção, o veículo fica no local até resolver o problema. Letra C é a resposta dessa alternativa, dessa questão. Infrações e penalidades. Dirigir veículo com habilitação vencida há mais de 30 dias é infração. Olha, habilitação vencida só é infração se for há mais de 30 dias. Pegou você com habilitação vencida, tanto a provisória quanto a definitiva, tá? Pegou você com a provisória ou com a definitiva vencida, mas tem um dia que venceu, 2, 3, até 30 dias que ela estiver vencida, até 30 dias, não é infração de trânsito. Não dá nada, não dá multa, dá nada, zero. Porque o código te dá esse prazo aí para você buscar renovar aquele documento ali, certo? Agora, se tiver mais de 30 dias, meu amigo, aí é infração de trânsito. E aqui ele quer saber, é infração o quê? Na letra A fala que é uma infração grave e acarreta remoção do veículo. Remoção é botar o veículo no guincho. Vamos lá, remoção é guincho. E levar para o pátio. Tem alguma irregularidade com o veículo aqui, nessa situação? Não, a questão não está falando nada. Está falando que o problema aqui é na habilitação. Bom, se não tem problema com o veículo, não precisa remover. Sacou? Só vai remover se tiver problema com o veículo. Então, está fora. Nem sabia se era grave ou se não era, mas já que o Detran me deu essa colher de chá, eu vi que a remoção, e remoção aqui não vai dar. Eu já eliminei a letra A. Gravíssima e acarreta retenção do veículo. Vamos lá. Multa gravíssima no cara e o veículo está retido. A necessidade de reter... Qual que é a diferença de remoção para retenção? A remoção é botar o veículo no guincho e levar para o pátio. A retenção não, ele fica no local até que a irregularidade possa ser resolvida. Qual que é a irregularidade? A habilitação vencida. Então imagine que o policial parou esse camarada com a habilitação vencida há mais de 30 dias, aplicou nele ali a autuação, que vocês chamam de multa, né? E deixou ele embora dirigindo. Liberou o carro para ele ir embora. Ué, aí já saiu dali dirigindo com a habilitação vencida de novo, ué? Aí não pode, né, gente? Aí o policial tem que falar, ó, e o veículo não sai daqui enquanto você não arranjar alguém habilitado para tirar. Isso chama-se retenção do veículo. Não é remoção. Remoção bota no guincho e leva. Aqui não é. Aqui é retenção. O veículo vai ficar no local até você arranjar alguém habilitado e tirar. Na maioria das vezes a pessoa arranja um qualquer que está passando na rua ali que é habilitado. Só que você pode retirar esse veículo daqui para mim? Aí o cara fala, tiro sim. Aí ele pega o carro ali, vai dirigindo, depois da esquina já entrega para o sujeito aqui de novo, né? Aí é problema dos dois. Eles estão dando um jeitinho brasileiro, o policial não tem nada a ver com isso. Arrumou um habilitado para tirar o veículo, tira na hora. Beleza? Então, nesse caso, pode ser, cabe. Eu sei que dá multa, não sei se é gravíssima ainda, mas eu sei que a retenção cabe.
Aqui diz que vai ser uma multa média e acarreta a apreensão do veículo. A apreensão de veículo deixou de existir em 2015. Tem muito tempo. Hoje em dia só existe a remoção e a retenção do veículo. Guardou isso? Só remoção e retenção. Apreensão não existe. Apareceu a apreensão na alternativa, você já elimina. Essa está errado. Seria uma infração leve e recolhimento da CNH? Olha, esse recolhimento da CNH, ele até existia há um tempo atrás, porque essa habilitação estava vencida há mais de 30 dias, né? Não tinha valor mais para a pessoa. O que ela ia fazer com essa habilitação vencida? Antes o entendimento era esse, só que agora não. Agora o Conselho Nacional de Trânsito publicou uma resolução que diz o seguinte: o documento de habilitação, ele é mais do que um documento que te autoriza a dirigir. Ele é um documento de identificação. Ali tem seu CPF, tem seu documento de identidade, tem a sua foto. Ele é um documento de identificação. Tanto que quando você chega no banco ou qualquer lugar que eles te pede um documento de identificação, a habilitação vale, não vale? Pois é. E o documento de identificação, apesar de na legislação, não é de trânsito, não, legislação geral, não dizer o tempo de validade, né? Tem gente que fala que vale por 10 anos um documento de identificação. Não estou falando de habilitação, estou falando de documento de identificação. Vale por 10 anos, mas na verdade isso não está em lugar nenhum, tá? O documento ele de identificação, ele vale enquanto ele estiver te identificando. A pessoa olhou para a foto, olhou para você, está te identificando, é um documento de identificação. Esse lance de 10 anos, até o Detran mesmo, às vezes, impede a pessoa de fazer exame com a identidade, né? Que já tem mais de 10 anos. Essa identidade só tem mais de 10 anos, mas isso não está escrito em lugar nenhum da lei. Eles que inventaram isso, por conta deles. Que o documento tem que te identificar. Então, como essa habilitação pode estar com o exame médico para você dirigir vencido, mas documento de identificação ainda está ok, eles não recolhem mais. Ok? Sem contar que a infração leve não é, né? Então tá fora. Sobrou a letra B de bola. Dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima e dá retenção do veículo até você arranjar alguém habilitado para tirar esse veículo.